andar com Deus. E é óbvio que isso tudo nasce do modo como elas viveram o espírito do Evangelho e como eu aprendi a viver e estou aprendendo a crescer todo dia no espírito do Evangelho. Eu nunca me preocupei, na realidade, com absolutamente nada. Eu acho que a grande facilidade que Deus me deu na vida até hoje foi ter me constituído um indivíduo sem obsessões, sem fixações, sem sonhos dogmatizados na minha existencialidade, ter me feito uma pessoa sem esperanças fatalizadas de nenhuma natureza no meu ser. Creio que foi uma grande graça divina que Ele me tenha concedido ser, ou tenha me encaminhado e eu tenha aproveitado o encaminhamento para, desde há muito, ter me tornado uma pessoa sem objetos de oração. Eu tive muito poucos objetos que se fixaram como uma oração contínua na minha vida. Eu não sei nem se eu tive tal coisa. Eu tive intensidades de oração, tipo uma noite inteira, e de manhã começar a ver os milagres brotarem, ou 2, 3 dias de joelho por uma causa e começar a ver a coisa acontecer, ou então não, me colocar diante de Deus e crer, descansar, levantar e sair. E o que vier é o que veio. Porque 99% da minha vida, tudo foi tratado assim. Como eu te disse, eu estou deixando 1% como reserva técnica. Mas eu mesmo nem me lembro de nada. Olha que eu já fiz coisa, muita coisa nessa vida. As pequenas coisas e as grandes coisas foram tratadas do mesmo modo. Para fazer um jardim, eu oro do mesmo jeito que oro para fazer uma torre. E faço as mesmas coisas, vejo qual a demanda que eu tenho, o que se demandará de mim, se cobrará de mim, quais as expectativas, e tento ser próprio, botar vinhos novos em odres novos, fazer coisas adequadas. E nunca guardei no meu coração nenhuma ansiedade por nada. Por exemplo, um filho te fazendo sofrer, te coloca num lugar de oração intenso. No meu caso, estava lá, mas sem nenhuma obsessão e sem dar ideia a Deus também. Não me lembro nunca de ter dito como é que eu queria que nenhum filho meu ficasse. Eu só me lembro de pedir todo dia como eu gostaria que eles fossem. Em termos de caráter, de atitude, de compreensão, de percepção da vida, do Evangelho, do próximo, de trato, de amor uns para com os outros. Esses são os meus objetivos na vida. Eu, por exemplo, nunca orei pela Vem VTV, Senhor. Tive uma visão, uma web TV, para eu chegar aqui para vocês e vender essa ideia de que eu fiquei dizendo, dá-me, Senhor, nesses dias tão confusos em que eu não tenho mais meios de pregar na TV aberta, pagar aquelas fábulas como no passado, só restou isso, Senhor. Olha, Deus sabe que não houve esse dia. Para nada. Tudo que está acontecendo aqui foi acontecendo. E a minha oração quase nunca é tópica. A minha oração é sempre colocando tudo diante dele, dizendo, Senhor, está aqui. Está aqui. Separa o joio do trigo. Separa o precioso do vil. Separa o útil daquilo que é só uma diversão distrativa. Separa tu. Eu sempre vivi assim, de modo que eu nunca recebi um não de Deus, e tudo que eu recebo de Deus é sim.
Porque o que eu poderia interpretar como não, eu não interpreto porque eu não tenho a fixação nem do sim nem do não, entendeu? Não tenho, eu só estou falando de mim. Eu acho que uma pessoa que vive como eu a experiência da fé, a está vivendo de maneira extremamente sadia, pacificada e tranquila. Eu boto as mãos sobre doentes e às vezes eu os vejo ficarem curados, outras vezes eu não os vejo ficarem curados. Eu acho que eu recebi um não de Deus, ou que ele recebeu um não de Deus? Não, eu acho que nós recebemos um sim de Deus. O que Paulo diz, quando escreve aqui aos Coríntios, é que em Jesus nós temos o amém de Deus. Então todas as minhas orações já têm amém de Deus. De modo que eu não confio no que eu quero. Eu apenas coloco diante dele a minha necessidade e peço a ele que a atenda conforme a sua sabedoria. É isso que eu peço. É em relação a isso que eu bato. É em relação a isso que eu insisto. Que ele cubra, que ele veja, que ele guarde, que a sabedoria dele se manifeste, que o discernimento, que o entendimento, que os encaminhamentos sejam os encaminhamentos para a vida. E sabe qual é a minha tranquilidade absoluta? De onde é que ela vem, de onde é que ela nasce? Eu estou contando uma experiência pessoal, mas estou descrevendo o que eu acho que é a espiritualidade do Evangelho a respeito disso. No meu caso, nasce exclusivamente da minha certeza de que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem, para o sim de Deus na vida daqueles que o amam. Então a única coisa que eu tenho que fazer é amar a Deus. Expressar esse amor por Deus no trato de amor para com o próximo na vida. E confiar no amor dele por mim, no carinho dele, e viver em paz. Pedindo, botando tudo diante dele, como Paulo diz, trazendo, apresentando, colocando diante dele com súplicas, orações, petições e ações de graça. Todas as coisas. Não dizendo faze assim, mas dizendo aqui estão, faze como tu queres. Senhor Deus, tu o sabes, fala a tua palavra, eu vou entender a tua resposta, eu vou celebrar o teu bem na minha vida e vivo em paz, meu irmão. Eu não saberia viver de outro modo e eu acho que qualquer outro modo de viver adoece a mente do indivíduo, gera obsessão, fixação, espiritualidades da repetição, da angústia e essa necessidade cabalística de ficar tentando entender pelos búzios da existência quais são os sinais de sim e de não de Deus. Eu espero que o meu excesso de simplicidade não tenha sido desestimulante para você. É assim que eu vivo desde o início e é assim que eu vou morrer. Com a tranquilidade, não tenho perguntas a fazer, só apresento. E os milagres caem. Eu celebro. Quando ele dá, ele deu. Quando ele leva, ele levou. E eu sou dele. Tudo é amém para mim. Quem diz eu sei que estou guardado no amor de Deus, sabe que a sua vida está coberta pelo amém, pelo melhor de Deus, pelo assim seja do eterno, fazendo o bem na minha vida. É tudo uma questão de fé e descanso, e de viver sem obsessão, de confiança de que ele sabe por mim. E aí? Então pode-se dizer que é entregar a questão, não... Eu menciono, eventualmente eu menciono, eu peço mais pelos outros que me pedem para pedir. Entendeu? Pelos outros eu peço toda hora, vou pedir daqui a pouco, quem quiser mandar seus pedidos de oração, porque eu creio em intervenções, eu só não creio em insistências. Eu acho que a insistência, como eu já vi pessoas, eu já pastoreei pessoas, que ficaram 35, 40 anos orando pela mesma coisa de manhã, de tarde, de noite, ficaram doentes daquela oração. Meu Deus do céu. Pedindo a mesma coisa e nunca descansando. E você dizer, por favor, descansa, minha irmã. Abandona isso, deixa diante de Deus. Isso já não é mais fé, isso é a tua doença. Eu nem de longe quero chegar perto disso. Minha vida é esse descanso. Milagre de Deus acontece na minha existência o tempo todo. Comigo pedindo ou não pedindo, porque eu não preciso pedir ou não pedir. O que eu preciso todo dia é dizer, Senhor Deus, tu sabes. E de confiar nele e amá-lo.
e crer no amor dele por mim. A insistência tópica, Caio, relativiza as coisas que se espera, firme convicção de fato. Olha, ela cria muitos males. O primeiro deles é de criar obsessão tópica no cara. Que aí fica a oração da conquista tópica, sempre. A oração deixa de ser uma comunhão e passa a ser um instrumento funcional. Segunda coisa, faz a tua mente ficar extremamente obsessiva, fixada. Terceira coisa, cria esse espírito meio cabalista de saber quando é, quando não é, quando é, quando não é, quando é sim, quando é não, porque foi não. Não estou sabendo tratar do não estou sabendo entender este não. Por que será que levei um não? Ela quer saber. Todo não de Deus é bom para mim. É como uma música do Josué Rodrigues, dos anos 80, uma música bonita. Ele cantava muito nas nossas cruzadas por aí, que é: portas que se fecham são como portas que se abrem quando abertas ou fechadas por Deus. Acabou a história, né? Me lembro naquela época que eu preguei alguma mensagem sobre assim, essa soberania esmagadora, e ele viajava comigo e ele transformou aquilo tudo numa síntese com essa poesia no refrão tão bela. Portas que se fecham são como portas que se abrem quando abertas ou fechadas por Deus. Então, irmão, um beijo no teu coração. É isso aí.